Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer o meu último passo no estudo de livros, que eu vou pegar aquele resumo que eu mostrei para vocês no Notion e vou passar para o meu caderno. Eu acho muito legal a gente ter o resumo no Notion, mas como é algo que está na internet, é algo que pode sumir a qualquer momento, eu acho válido também eu ter essa anotação em outro lugar. Aqui para o caderno, eu vou passar somente as frases em destaque, né? As frases que mais me marcaram no livro e aquele resumo geral que eu faço. Não vou passar para o caderno todas as informações e todas as marcações que eu fiz no livro, porque eu acho desnecessário, até porque eu tenho o livro em casa, então não tem necessidade de eu passar tudo isso para o caderno. E eu resolvi trazer vocês nesse momento também, como eu estou compartilhando, né, todo o meu processo de aprendizado com livros, eu achei válido também trazer vocês para esse momento aqui. Então, eu imprimi todas as frases que mais me marcaram no livro. Eu já tinha impresso, só que ficou muito grande, então eu acabei imprimindo de novo num tamanho menor para ficar mais proporcional ao tamanho do caderno. Eu recortei todas as frases e agora eu abri o meu Reading Journal para vocês verem. Eu tô numa fase, na verdade, eu voltei para minha fase de gostar muito de papelaria, então tudo que eu puder fazer em cadernos eu vou fazer e vou aproveitar, já que eu gosto bastante desse momento, então eu estou aproveitando para poder fazer coisas que eu gosto, eu tô com tempo livre também para poder dedicar a coisas que eu gosto. Então agora eu tô fazendo a separação dos materiais, né? O que que eu vou utilizar para poder fazer essa colagem. Eu acendi essa vela, mas eu acendi ela só um pouquinho, porque a verdade, é uma impressão minha, né? Eu sinto que se a vela ficar acesa direto, ela para de passar o cheiro. Então eu acendo ela um pouquinho, deixo ela queimar um pouco, e depois eu pego e apago ela, que aí o cheiro fica mais tempo. Eu pelo menos sinto o cheiro melhor quando depois que a vela apaga, do que enquanto a vela tá acesa. Então eu prefiro fazer dessa forma. As informações do livro eu tô colocando de forma bem básica, na verdade essa é a primeira vez que eu faço isso, né, nesse caderno, então eu já olhei vários vídeos de outras pessoas fazendo, mas o que eu vejo na maioria dos casos são pessoas fazendo sobre livros de fantasia, de romance, né? Não vejo tanto as pessoas fazendo esse tipo de anotação para livros de desenvolvimento pessoal. Então eu não consegui achar uma forma que eu quisesse fazer, então eu resolvi criar meio que o meu padrão e definir a forma que eu quero fazer sem me inspirar em ninguém, fazendo somente o que eu acho que vai ficar legal mesmo. Então eu coloquei uma partezinha de livro escrita, né? Que eu imprimi. Acabou ficando de cabeça para baixo, porque eu queria a parte que estava reta, então. Mas também não me incomoda também. Nada que vai acabar o mundo também se ficar de cabeça para baixo. Coloquei a capa do livro, que é uma coisa que eu gosto, acho que fica bonito. O nome do livro também, escrito com lettering. E coloquei o nome do autor e a quantidade de páginas que o livro tem, que são informações que eu achei importantes para colocar nesse momento. Não sei se eu vou seguir esse padrão com o restante dos livros, porém, se eu quiser adicionar alguma outra coisa, eu posso adicionar depois também, não tem problema. Como o caderno é meu, eu faço as regras. Então, se eu quiser mudar alguma coisa depois também, não tem problema nenhum. E agora eu comecei a passar todo o resumo do Notion. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela, né, mostrando o resumo do Notion para vocês. Eu já mostrei também no vídeo do Notion, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, como que eu faço, né, esse meu resumo, eu já expliquei passo a passo para vocês como que eu faço. Se você quiser saber mais como que eu faço, você pode assistir esse vídeo do Notion, ou se você ainda tiver com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo todos os comentários e o meu objetivo aqui é ajudar vocês no processo de desenvolvimento pessoal de vocês também e sempre estar trazendo ideias que possam ajudar vocês no processo e na evolução de vocês. Eu comecei a passar todas as informações e eu resolvi ir colando algumas citações que eu separei durante a anotação mesmo de caneta. Para a citação ficar um pouco mais chamativa, eu resolvi
colocar ela nesses papéis coloridos, né? Assim eu acho que fica um pouco mais bonito e acaba chamando um pouco mais atenção, né? Que essa é a ideia da citação, é chamar um pouco mais de atenção para aquilo ali que foi colocado. Esse resumo que eu fiz um resumo com as minhas próprias palavras. Eu copiei uma parte do livro, na verdade, para ser sincera. A parte que eu copiei do livro foi os exercícios para conseguir desenvolver os códigos da inteligência que o autor apresenta no livro. Então, essa parte eu copiei porque eu achei relevante de copiar, que é uma coisa que eu quero ter acesso rápido, então eu achei interessante de copiar. Mas todo o restante do resumo foi com base nas minhas palavras mesmo, no meu entendimento do livro, o que que eu achei, como que eu posso aplicar aquele livro na minha vida e qual a importância desse livro na minha vida. Ah, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu gostaria de conversar uma coisa com vocês, que eu tenho uma dificuldade muito grande em ler outros tipos de livro. Eu comecei a ler, tem 2 meses, o livro das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que é da saga de Game of Thrones, que é uma série que eu gosto muito, já assisti várias vezes. E eu comecei a ler, porque como é uma série que eu gosto, né? Eu gosto da história. Eu pensei, acho que seria interessante ler o livro, né? Sempre comentam que o livro sempre tem mais detalhes do que a série, né? Que a série acaba, séries, filmes acabam passando um pouco correndo por cima de alguns detalhes, acaba ocultando algumas coisas, então os livros são bem mais detalhados, então eu resolvi ler o livro. Eu achei que seria interessante começar por essa série, por essa saga, porque é uma série que eu gostei muito de assistir. Porém, eu não consegui ler nem 100 páginas do livro ainda, porque parece que a história não me prende, sabe? Eu não consigo ler. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ler coisas que não é de desenvolvimento pessoal. Parece até uma coisa meio estranha, né? Mas não sei, parece que não me prende. Não sei explicar por quê. Ai, eu dei uma pausa no resuminho para poder fazer um lanchinho. Eu tô tentando voltar pra minha dieta. Então eu fiz uma crepioca com queijo. Ficou muito boa, por sinal. E fiz um pouco de Nescau também. Aí voltando a falar do livro, né? Eu tô achando a história interessante, porque já é uma história que eu gosto, né? Já é algo que me chama atenção, então, tipo, pra mim já é uma coisa válida. Mas não sei, eu não consigo ler, eu não consigo dar continuidade. Parece que o meu cérebro não tem interesse nessas coisas, sabe? Parece que pra coisas de entretenimento, eu prefiro séries e filmes. Eu sinto que para entretenimento, o livro não é uma coisa que me prende. Eu quero tentar ler ele de novo, né? Apesar de ser um livro bem grande, né? Ser uma saga bem grande também, né? Eu quis começar logo com. Não tô nem acostumada a ler fantasia, então eu quis começar logo a ler uma sequência que tem um monte de livros, os livros são todos grandes. Mas enfim, eu quero tentar ler de novo para ver se, né, se eu consigo terminar de ler esse livro. Mas eu só queria comentar isso com vocês mesmo, que eu acho engraçado que todos os livros assim que eu tenho vontade de ler, né, que me surte esse desejo de ler, são sempre livros de desenvolvimento pessoal. Sempre, sempre. Livros de desenvolvimento pessoal, livro de autoajuda, livro que, tipo, que de certa forma vai me ajudar a evoluir na vida, podemos dizer assim. E quando são outros tipos de livro, né, outros assuntos, nem me chama atenção, nem brilha os meus olhos. E eu queria saber se algum de vocês é assim também, se vocês também têm essa dificuldade de ler coisas diferentes, mesmo que, por exemplo, que você leia só romance, só fantasia, e você tem dificuldade de ler livro de desenvolvimento pessoal. Se você também tem um gênero fixo ali de livros que você gosta de ler, e, tipo, só aquilo ali te interessa e os outros você já até tentou ler várias vezes, mas não conseguiu. Há um tempo atrás, eu e uma amiga minha, a gente combinou de ler o livro do O Morro dos Ventos Uivantes, porque ela queria assistir o filme no cinema e a gente tinha combinado de assistir junto. Só que ela falou que queria ler o livro primeiro. Eu falei, ah, tá bom, vou ler também. Nossa, eu achei o livro chatíssimo. Desculpa quem gosta, mas não é uma história que não me prende de jeito nenhum. Não consegui terminar de ler o livro. Aí eu até falei com ela, falei, ai, amiga, abandonei o livro no meio, nem no meio. Eu comecei a ler o livro, acho que se eu li 10% do livro foi muito, porque a história não me prende de jeito nenhum. Nossa, e eu me sinto até mal, porque aí eu fico me forçando a ler e chega a me dar sono. Nossa, me dá um sono assim surreal que dá vontade de dormir por cima do livro. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo, né? Esse resumo que eu tô passando para esse caderno, eu não tenho número de páginas específicos para fazer. Por exemplo, né? Muitas pessoas que eu já vi que fazem Reading Journal deixam uma quantidade de página definida para fazer cada resenha de cada livro, para caber vários livros dentro do mesmo caderno. A minha ideia com esse caderno não é essa, não é fazer um caderno decorado, não é fazer um caderno de colagens, é fazer um caderno que
vai ter ali as informações principais do livro, os conhecimentos principais do livro, para quando eu precisar acessar esse conhecimento novamente, eu não precisar ler o livro. É uma ideia parecida com a ideia do Notion, só que eu gosto de ter essas coisas no físico também. Eu acabei não gravando todo o processo de escrita, porque deu muitas páginas. Então, eu gravei as 3 primeiras páginas para vocês. Agora, eu vou fazer uma outra coisa que eu gosto bastante também, que é marcar os pontos mais importantes dentro de todas as anotações que eu fiz. Aquele ponto, assim, que quando você olhar, você precisa saber isso aqui. Então, eu gosto bastante também de marcar, de usar marca-texto para fazer essas coisas. Essa anotação eu resolvi fazer toda no tomzinho de bege. Eu acho que eu vou fazer um livro de cada cor. Até para aproveitar também os vários marca-textos que eu tenho e também para ficar uma anotação bem separadinha dos livros, né? Então eu fui lendo todas as anotações que eu fiz e fui marcando os pontos mais importantes dentro de cada um dos tópicos que eu marquei. Essa é uma dica que eu gosto também, e é uma dica que eu acho muito válida para vocês, que é marcar os pontos mais importantes do livro, do seu estudo, do seu resumo. Então, esse é um processo que eu sempre gosto de fazer. Anotar tudo primeiro. Depois, no final, eu venho lendo tudo que eu já escrevi e vou passando marca-texto nos pontos mais importantes que eu preciso fixar e eu não posso esquecer. Isso ajuda muito a gravar o conhecimento, né? E a memorizar as coisas. Agora eu já tô quase acabando e eu vou mostrar o resultado final para vocês bem de pertinho. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, venha fazer parte dessa comunidade. Deixe um like se você gostou desse vídeo e comenta aqui pra mim qual gênero de livro você tem mais lido ultimamente. E se puder compartilhar também esse vídeo com algum amigo ou amiga que quer fazer um reading journal, mas quer um modelo diferente desses que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. Agora, o resultado final, bem de pertinho, para vocês verem como que ficou a anotação. E espero vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!